Doenças virais. As doenças virais são os maiores desafios da espécie humana. Desafio estes que, se não forem vencidos, podem levar o homem à extinção. Peste negra, varíola, a atual Covid-19 e a nova cepa. O que essas pandemias causaram na nossa história? E como pandemias como a varíola foi a precursora das vacinas. Mas antes você já sabe, já clica no gostei, se inscreva no canal e ative as notificações. Eu sou o Thiago Rodrigues e vocês verão agora as maiores pandemias e a nova cepa Covid-19. A peste negra foi uma das pandemias mais devastadoras registrada na história humana, tendo resultado na morte de mais de 200 milhões de pessoas, atingindo o pico na Europa entre os anos 1347 e 1351. A doença é causada pela bactéria Yersinia pestis, que se transmite através das pulgas dos ratos e de outros roedores contaminados. A peste é, de todas as doenças, uma das poucas que tiveram influência determinante no desenvolvimento da história da humanidade. Os reservatórios da bactéria em roedores são sempre a origem das pandemias. Há dois reservatórios antigos, um em sopé dos Himalaias e outro na região dos Grandes Lagos na África. As populações de alguns roedores das pradarias vivem em altíssimo número em enormes conjuntos de galerias subterrâneas, que se comunicam uns com as outras. Navios mercantes também contribuíam na disseminação da peste. Os números de indivíduos nas comunidades permitia que a doença se estabelecesse, pelo constante nascimento de crias de roedores. Há sempre novos hóspedes de forma contínua para sua manutenção endêmica. Naturalmente que as populações de ratos e de humanos nas cidades medievais tiveram uma massa crítica e contínua. A peste infectava todos os indivíduos suscetíveis, até restarem apenas os mortos e os imunes. Os famosos trajes médicos, com chapéu de aba, olhos de vidro e bico de ave, só foram inventados no século XVII. No interior das máscaras havia aromatizantes naturais. Naquela época, a medicina ainda engatinhava. O principal sintoma da peste era a hemorragia subcutânea que provocava manchas negras e roxas em todo o corpo, e por isso o nome peste negra, e que também deu origem a crenças religiosas. A prevenção da peste negra era feita com base no controle de roedores e de pulgas, principalmente em locais de grande concentração populacional. Afinal, as bactérias responsáveis pela doença infectam primariamente os ratos, camundongos e esquilos, principais hospedeiros das pulgas. Hoje em dia, com o avanço da medicina, a doença pode ser tratada e a taxa de mortalidade, que era de 90%, caiu para menos de 10%. O tratamento é feito com antibióticos e há a necessidade de isolamento de 6 a 10 dias. Segundo a Organização Mundial da Saúde, atualmente existem cerca de 1.000 casos de peste por todo o mundo. Em destaque, Madagascar e Congo, localizados na África, mas a taxa de recuperação desses casos é de quase 100%. A varíola é uma doença infecto-contagiosa causada por um vírus que se destaca como a doença que mais causou mortes na história da humanidade, com descrições na Ásia e África antes mesmo da era cristã. Há registros da doença até mesmo no Antigo Egito. Até as múmias egípcias têm marcas na pele que sugerem varíola. Ela é a doença precursora das vacinas, tanto antigas quanto modernas. Uma doença que prejudicava a humanidade há pelo menos 5.000 anos, causada por um vírus chamado Orthopoxvirus variolae. Para que se tenha ideia da sua magnitude, ela foi a responsável pela morte de mais de 300 milhões de pessoas durante os anos em que esteve ativa somente no século XX, e que em seu total o número pode chegar até a 500 milhões de pessoas. A transmissão da varíola ocorre na maioria das vezes por inalação de gotículas contendo o vírus, as quais são eliminadas pelo doente ao falar, tossir ou respirar. Apesar de menos comuns, a varíola pode ser contraída ao manusear-se roupas, lençóis e outros objetos contaminados pelo doente, sendo a mesma forma de propagação da atual Covid-19. O período de incubação médio da varíola é de 12 dias,
Os sintomas que mais se destacam nessa doença é o surgimento de erupções na pele. A vacina contra a varíola foi criada por Edward Jenner, um médico da Inglaterra. Ele observou em 1789 que as pessoas que ordenhavam vacas não contraíam a varíola após adquirirem a varíola bovina. Em 1796, ele extraiu o pus presente em uma lesão de uma pessoa que tinha contraído a varíola bovina e inoculou em um menino saudável, o qual foi adquirido a doença de forma intencional. Passando algum tempo, Jenner inoculou no mesmo menino o material retirado de uma pústula de uma pessoa com varíola humana. O menino não contraiu a doença, o que significou que ele estava imune a ela. Jenner, então, fez a experiência com outras pessoas, incluindo com o seu próprio filho. Os resultados do experimento foram publicados em 1798. A vacina contra a varíola foi a responsável por erradicar a doença do planeta, pondo fim a anos de mortes e sequelas irreversíveis. Mais precisamente, em 8 de maio de 1980, a Organização Mundial da Saúde declarou a varíola erradicada, uma das piores e mais cruéis catástrofes moléstias já existentes. O misterioso novo coronavírus que causou a infecção Covid-19 surgiu em 2019 na cidade de Wuhan, na China. Os primeiros casos foram confirmados em um grupo de pessoas que estiveram no mercado popular da cidade, onde eram vendidos vários tipos de animais selvagens. Após esses primeiros casos, foram identificadas outras pessoas que nunca estiveram no mercado, mas que também estavam apresentando um quadro de sintomas semelhantes, apoiando a hipótese de que o vírus tinha se adaptado e estava se transmitindo entre os humanos. E se inicia uma pandemia que rapidamente se espalhava por todo o planeta, atravessando o ano de 2020 e deixando um rastro de crise econômica e de mortes. E então, o vírus evolui para uma nova cepa. A variante do novo coronavírus tem pelo menos o dobro de carga viral do que a que surgiu em Wuhan, na China. A afirmação é da Fiocruz Amazônia e tem como base uma análise feita em 500 amostras coletadas. O resultado explicaria a maior transmissibilidade dessa cepa do vírus, divulgadas pela CNN Brasil. E essas novas mutações já estão se espalhando e têm o poder de reinfectar pessoas que já haviam se recuperado, e com propagação 3 vezes maiores do que o vírus original. A Terra está em alerta máximo. Então se cuide e siga os procedimentos recomendados. Reclamar da economia e de não poder frequentar lugares habituais por um período de tempo não mudará nada. O que está em nosso controle é nos mantermos firmes, fazer as coisas certas e nos adaptar às mudanças. Sempre após uma nova adaptação, nós evoluímos um passo a mais como espécie. São momentos como estes na humanidade que provam que temos consciência e capacidade de nos unirmos independentemente de raça ou religião, pois sabemos que a guerra não é nós contra nós mesmos, mas sim contra ameaças como estas e muitas outras que virão. A união da nossa espécie é o mínimo que se pode fazer, mas já sendo um gigantesco passo em consciência e sabedoria para nos garantirmos nesse imenso vasto universo. Da mesma forma que passamos pela peste e a varíola e muitas outras, também passaremos por estas. Obrigado por ter ficado até aqui e nos vemos nos próximos vídeos.